Ontem à noite, todos esperavam que o Wemby fosse a muralha intransponível da quadra. Mas o verdadeiro monstro foi o Luka. 5 roubos, 2 tocos, exalando uma aura esmagadora. Eu fiquei arrepiado pensando, o despertar do Luka é real. Ele está lutando com força brutal, como um predador. Essa é a turnê de vingança. Sim, a noite passada provou isso. A liga inteira rezava para esse pesadelo nunca acontecer. Que o gigante Luka Doncic continuasse eternamente adormecido, fora de forma, usando apenas talento puro para flertar com a glória. Jogando o básico. Conley tenta o impacto. Doncic ataca e destrói. Falta marcada. Ele já cravou 14 pontos logo no primeiro quarto de batalha, sem nunca tomar o trono. Mas após uma troca que chocou o mundo inteiro, uma evolução que todos duvidavam, e um início de temporada completamente brutal, ele já está reescrevendo a história manchada de sangue do esporte. Doncic virou o terror absoluto que temiam, vestindo a lendária armadura roxa e dourada. A cada duelo de morte, Luka faz o Dallas Mavericks parecer cada vez mais patético. O sacrifício de Anthony Davis, Max Christie e a escolha de 2029, por Kleber, Morris e o implacável Luka já cheira ao maior erro tático da história, especialmente após a carnificina da temporada passada e sua química letal com os Lakers. Essa troca maldita cravou seu nome como a falha mais catastrófica da liga. E com o poder esmagador de Luka agora, teremos que criar um novo nível de fracasso. Primeiro, o Dallas foi patético ao falhar em extorquir os Lakers, por tudo que podiam. Apenas uma escolha e nenhum Austin Reeves, indo para o Texas por um talento celestial de 5 seleções no auge. Isso é uma piada. E para jogar ainda mais sal na ferida, Anthony Davis, que Nico Harrison escolheu a dedo como a joia da coroa, rastejou para os treinos completamente fora de combate e lento. E por pura arrogância, ele nega que nasceu para ser pivô e não ala pivô. E ele veste roupas civis após destruir a panturrilha na segunda guerra da temporada. Sabe de uma coisa, Nico? Davis nunca teve um histórico digno de corpo de ferro. Max Christie é útil no esquadrão quebrado do Dallas, que implora desesperadamente por poder de fogo. Mas caramba, eles descartaram o lendário Luka Doncic. Eles não apenas traíram e abandonaram o seu grande herói, eles entregaram um império de bandeja para os Lakers. Mas chega disso. O Dallas e sua legião já sentem o peso amargo dessa maldição. Vamos focar na luz e exaltar o poder avassalador desse monstro geracional chamado Luka. Afinal, o que acontece quando um dos guerreiros mais letais da face da Terra tem seu espírito incendiado após ser apunhalado pelas costas no meio da guerra? Ele declara uma cruzada de vingança e forja um novo corpo nas sombras. Aos 26 anos, Luka decidiu aniquilar qualquer fraqueza e afiar seu foco brutal levantando puro ferro. Ele começou a devorar apenas energia pura, limpando sua dieta. Desde o começo de junho, fez jejum rigoroso, atacando a masmorra 2 vezes ao dia, com um instinto assassino jamais visto. Seu mestre de cura física, Javier Barrio, notou que as pernas e o equilíbrio do garoto alcançaram um nível divino. Suas pernas pulsam com força titânica, e seu centro, seu peso esmagador, o torna uma montanha inabalável quando se posiciona. É um fato absoluto. Doncic sempre foi uma lenda das jogadas impossíveis. Giro espetacular, o arremesso falha, mas ele devora o próprio rebote implacável. Ele ataca de novo, uma finta fantasma. Cara, veja o sorriso psicopata de Wesley Matthews. Não por enterradas brutais, mas por sua mira letal, passes divinos e infiltrações destruidoras, quebrando a base inimiga e aniquilando completamente qualquer postura de defesa. Agora, imagine esse mesmo Luka, mas brutalmente ágil, veloz e com um fôlego infinito. Com uma resistência inquebrável após um treino infernal, derretendo todo o peso extra do corpo. Esse é um pesadelo aterrorizante para toda a liga da NBA. Mas antes de revelar sua forma final com o manto roxo e dourado dos Lakers, Luka decidiu testar sua aura no palco global durante o Eurobasket de 2025. E Doncic agiu como um verdadeiro tirano. Ele arrastou a Eslovênia até as quartas de final, antes de cair lutando até o fim contra os futuros campeões absolutos da Alemanha. Luka coroou o torneio como rei dos abates, com 34,7 pontos por partida, incluindo 42 pontos num massacre contra a Itália e 39 tiros letais contra a França e a Alemanha. Ele conquistou as glórias do time ideal do torneio pela segunda vez em sua jornada. Seu primeiro triunfo divino foi no Eurobasket de 2017, quando garantiu a taça para a Eslovênia. Além de pontuar, ele esmagou com média de 8,6 rebotes e 7,1 assistências, e impressionantes 2,7 roubos de bola.
cravando a marca mais letal de todo o torneio. O mestre de operações dos Lakers, Rob Pelinka, simplesmente se maravilhou com o que seus olhos testemunharam, declarando a ESPN.com que a chacina de Luka provou seu poder para o mundo, que ele pertence àquela lista sagrada de deuses do basquete, talvez sentado no próprio trono. E Luka não perdeu um milissegundo para provar que a profecia de Pelinka era real. Todos os espectadores sentiram um impacto na alma. Luka Doncic estava assustadoramente mais rápido. Em suas 2 primeiras batalhas de pré-temporada, a recompensa de seu treinamento infernal era escandalosa. A equipe selou sua aura gradualmente após o desgaste colossal que ele sofreu no Eurobasket. Mas mesmo em minutos contidos, a diferença de nível de poder era monstruosa. O comandante JJ Redick afirmou que a mente de Doncic atingiu um foco supremo nesta temporada. Espiritualmente inabalável, emoções afiadas como lâminas, e lutando com pura e incontrolável liberdade. Mas mesmo com a chegada do Rei Luka em Los Angeles, a temporada de 2025 a 2026 iniciou caótica. LeBron James, ídolo de infância e novo parceiro de guilda de Luka, foi amaldiçoado por dores no ciático, forçando Doncic a carregar todo o império dos Lakers sozinho em suas costas logo no começo. E Luka transformou essa crise em uma brutal declaração de guerra. Ele abriu a temporada com 43 pontos aniquiladores contra o batalhão do Golden State Warriors. Logo depois, obliterou o Minnesota Timberwolves com avassaladores 49 pontos. 92 pontos em 2 batalhas, o poder mais esmagador já visto por um guerreiro dos Lakers no início. Despedaçando o antigo recorde de 81 pontos de Jerry West em 1969. Isso também elevou Doncic acima da aura de Michael Jordan como o 4º maior matador inicial da história. Mesmo ferido e fora de 4 combates, Luka despertou seu ritmo no piscar de olhos, atingindo uma escala lendária. Em suas 5 batalhas primordiais, ele devorou os oponentes acumulando absurdos 200 pontos. 55 rebotes, 46 assistências letais, 10 roubos imperdoáveis e 3 tocos divinos. Doncic crava o olhar no alvo. O defensor Castle está grudado como uma sombra maldita. Doncic puxa de 3. Um disparo limpo que estilhaça a rede sem piedade. Uma bomba celestial do monstro Luka Doncic, diretamente de outra dimensão. Luka agora é a primeira lenda a iniciar a caçada com médias de 40 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Os dados do aplicativo Real Sports revelam uma realidade assustadora. 40 pontos, 11 rebotes e 9,2 assistências, com incríveis 50% de acerto. Escutem, os Lakers conhecem a verdadeira grandeza. Lendas como West, Karim, Magic, Kobe e LeBron. Mas a aura que o Doncic exala agora é uma anomalia absoluta. Cada jogada passa por ele, dominando a quadra perfeitamente. Ele não força nada. O jogo simplesmente flui para suas mãos. Basta olhar para o seu último confronto de tirar o fôlego. Uma vitória suada de 118 a 116 contra o San Antonio Spurs. Luka destruiu com 35 pontos, 13 assistências, 9 rebotes, 5 roubos e 2 tocos. Uma marca histórica que nenhum outro jogador já alcançou em um jogo da temporada regular. E ele fez isso encarando o gigante Victor Wembanyama, frente a frente na quadra. A verdadeira magia não estava nos números, mas na sua maestria divina em controlar a partida. Seus arremessos nem foram perfeitos, cravando 9 de 27, míseros 33%. Mas para esse monstro, isso não importou. Ele guardou as bolas decisivas, incluindo uma de 3 faltando apenas 2 minutos e 31 segundos. O mais assustador de ver o Luka jogar no momento é isso. Sua visão de jogo está 3 passos à frente de qualquer mero mortal na quadra. Analisem essa sequência brutal contra o Heat no primeiro quarto. Luka recebe a bola na ala direita e lê a defesa inimiga em um piscar de olhos. Imediatamente ele percebe o marcador de Rui Hashimura, avançando fundo demais no garrafão. Sem hesitar, Luka dispara um passe cortante até o outro lado, direto para um Rui completamente livre. Recebeu e arremessou. A bola rasga a rede perfeitamente. 3 pontos na conta. É uma jogada absolutamente impossível de ser parada. Isso é pura visão de águia e uma antecipação de outro mundo. Se achou isso impressionante, veja como ele humilhou o Ban no duelo contra o Miami Heat na semana passada. Luka arma a jogada. Ban o cerca, sendo uma das maiores muralhas defensivas da liga, certo? Nada disso importa. Luka destrói seus tornozelos com um drible cruzado diabólico. Ban perde o equilíbrio totalmente, caindo na isca como um novato. Luka desliza por ele como um fantasma e finaliza com uma bandeja humilhante e macia no aro. Ele fez o impossível parecer uma brincadeira de criança. Esse é o resultado brutal de perder peso e despertar uma agilidade lateral felina.
Defensores que antes o acompanhavam agora viram poeira. E a avalanche de recordes não para por aí. De acordo com as estatísticas da Opta, Doncic marcou ou deu assistência para exatos 311 pontos em apenas 5 jogos, o maior início de temporada da história da liga, uma marca que o eleva ao status de divindade. Nossos olhos estão testemunhando o nascimento de uma verdadeira lenda viva. Luka Doncic não segue as sombras dos deuses dos Lakers, ele está forjando seu próprio império. Um jogo, um recorde, uma exibição de outro planeta por vez. Faz você pensar se o prodígio que os Mavericks subestimaram já não atingiu seu estágio de despertar absoluto. E quando olhamos os dados avançados da fera, o cenário se torna aterrorizante. Aquela história de a melhor versão do Luka até agora deixa de ser apenas papo furado e vira um eufemismo assustador. Doncic tem aniquilado seus oponentes diretamente do drible, ficando atrás apenas de Shai Gilgeous-Alexander e seu aliado Austin Reeves em pontos após infiltrações agressivas. Seu toque mortal perto do aro beira o absurdo neste exato momento. Seu ápice na carreira: 67,2% dentro do garrafão, incluindo 85% no aro. E ele continua punindo na linha do lance livre, cravando 78,9% e sofrendo mais faltas do que nunca. Essa consistência implacável compensou totalmente o seu começo lento nos arremessos longos. Após 5 jogos intensos, a verdadeira precisão do Luka atinge impressionantes 63,6%, a marca mais lendária da sua carreira. Imagine o caos quando aquelas bolas de 3 caírem no seu ritmo habitual. Os únicos monstros que combinaram essa taxa de uso e eficiência surreal foram James Harden, de 2019 a 2020, Joel Embiid, de 2021 a 2023, e Giannis Antetokounmpo. Esse é o nível das lendas que o cercam agora, e Luka não está apenas pontuando. Além de liderar a liga em pontos como um tirano, é o 5º em assistências por jogo e 6º em pontos criados por passes letais. Tudo isso carregando um dos fardos ofensivos mais esmagadores da NBA. Primeiro em taxa de uso, toques e tempo de posse, com a bola nas mãos em 45% do tempo em quadra. Ainda assim, ele ostenta a menor taxa de desperdício da sua vida, apenas 11,3% das posses utilizadas. O fato de suas assistências subirem enquanto os erros despencam, muito disso vem da química monstruosa que Luka forja com seus gigantes, DeAndre Ayton e Jackson Hayes. Ter 2 ameaças colossais atacando o aro, que atraem atenção defensiva constante, abre ainda mais espaço para Luka operar o seu jogo de meia distância e floaters que ele tanto domina, acertando quase 2/3 dos seus floaters no garrafão e metade das tentativas de meia distância. Adicione ameaças reais de receber e arremessar no perímetro, Rui Hachimura e Jake LaRavia, que estão incendiando as redes de longe, e você ganha um dos sistemas ofensivos mais devastadores de todo o basquete, incluindo jogadas onde Luka prepara um companheiro para o abate. Os Lakers marcam 1,185 pontos por jogada nos pick and rolls do Doncic, a 4ª maior taxa de qualquer jogador que finalizou. Pelo menos apenas Jaylen Brown, seu braço direito, Austin Reeves e Ryan Rollins dos Bucks foram superiores. Para contexto, o recorde anterior da carreira de Luka em pick and rolls era 1,157 pontos por jogada em 2023 a 2024, quando guiou os Mavericks às finais da NBA. Neste exato momento, os Lakers ocupam a 6ª posição em pontos, por posse em momentos cruciais, segundo o Cleaning the Glass. E é aqui que a história fica assustadora. A defesa é onde os frutos do seu treinamento insano na pré-temporada finalmente começam a brilhar. Doncic coroou sua exibição contra os Spurs, igualando o recorde da carreira com 5 roubos de bola. Suas taxas de bloqueio, roubos e rebotes defensivos estão no topo ou beirando os maiores picos da sua vida. Luka, mas essa versão dele com uma aura assassina focada na defesa, lendo passes, invadindo os espaços e forçando perdas de bola, é o que o catapulta para o topo de MVP. Até seus companheiros sentem essa mudança. Sobre a defesa do Luka, Rui Hachimura declarou: "Eu nunca ouvi desse jeito, mas ele tenta ser bem mais agressivo na defesa. E é exatamente esse poder que precisamos dele." Marcus Smart, ao descrever o início de temporada lendário do Luka, resumiu tudo em uma palavra perfeitamente imperfeita: fantasticidade. E o próprio Luka definiu isso melhor que ninguém. O verdadeiro objetivo é a vitória absoluta. Não é só fazer pontos, é dominar o jogo inteiro. Ele transcendeu as expectativas. Os Lakers já acumulam 7 vitórias e apenas 2 derrotas nesta temporada épica. Estão em segundo no Oeste, caçando de perto os atuais campeões incontestáveis do Thunder.
O Thunder finalmente caiu em Portland, e tudo isso mesmo com o monstro Doncic ausente por 4 batalhas. E o rei LeBron James ainda nem pisou na quadra devido a uma maldita dor ciática. Sem contar Austin Reeves, fora de combate em alguns confrontos por dores musculares. Mas enquanto Luka exalar essa aura monstruosa, os Lakers não vão apenas sobreviver na arena. Se os coadjuvantes segurarem a linha de frente até o rei voltar, as vitórias serão implacáveis. A elite da liga que se prepare. Esse esquadrão dos Lakers virou uma verdadeira ameaça apocalíptica. Eles têm o poder de esmagar adversários com a jogada letal de pick and roll do Luka e erguem uma defesa impenetrável. Essa é a fórmula absoluta de um campeão. Todos tremiam com a profecia de que Luka se tornaria o soberano supremo da liga. Mas ninguém imaginou um despertar tão brutal assim. Ele está dominando o palco principal, vestindo o manto mais pesado, com uma sede de vingança implacável. Isso não é só o arco de redenção dele. É o nascimento de uma nova dinastia lendária. O tempo de paz da NBA acabou. Esmague o botão de curtir se acha que Luka quer sangue nesta temporada. Inscreva-se agora para não perder o próximo capítulo desta guerra épica. E se o seu sangue ferveu com isso, assista a um destes confrontos na sua tela agora mesmo.